Fala galera, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina. Hoje eu vou começar a falar de um assunto novo, né? Vou falar aí a respeito de motores de combustão interna, tá? De fato será a primeira máquina térmica sobre a qual nós vamos tratar nessa disciplina, nessa aula de hoje. Vou falar uma introdução, né, a respeito dos motores de combustão interna e começar a falar a respeito dos principais componentes de um motor, certo? Então hoje nós já vamos conseguir, no final dessa aula, identificar 3 componentes muito importantes para o funcionamento de um motor de combustão interna. Vamos lá então, vamos começar aqui a falar a respeito dessa máquina térmica tão importante, né, e tão usual para nós. Os motores de combustão interna que têm vasta aplicação, desde veículos até içamento de carga, passando por transporte talvez em barcos ou mesmo em trens e ainda em aeronaves, né? Não podemos nos esquecer delas. Bom, sempre foi necessário ao homem, né, se locomover, independente qual o objetivo dessa mudança geográfica. O homem sempre se necessitou, né, se transportar de um lugar até outro lugar. Não importa se para levar uma carga, uma encomenda ou mesmo para trabalho, né? Para trabalho às vezes de subsistência, né? Como na agricultura ou às vezes na pecuária, enfim. Às vezes simplesmente para jornadas, né? Principalmente antigamente, as pessoas precisavam se mudar ou precisavam ir de uma região geográfica para outra. Sempre foi uma necessidade. E essas duas imagens aí que estão na tela, mostram um pouquinho de como isso evoluiu ao longo do tempo, né? Na imagem superior, nós vemos ali o que nós chamamos de tração animal, né? O homem sendo levado utilizando a força de animais. Claro que é até um pouco engraçado isso aí, né? Aproveitando uma parte de um veículo, mas a tração animal era uma das formas utilizadas pelo homem para fazer transportes, né, dele, de sua família e muitas vezes das cargas, inclusive essas que eu mencionei anteriormente. O tempo foi passando e, é claro, né, como tudo, foi evoluindo essa forma de fazer transporte, chegando até a veículos muito modernos, né? Esse aqui talvez não seja muito moderno, né? Um dos mais modernos, mas é um veículo que chama atenção, né? Principalmente se a gente compara com a tração animal que eu mostrei, que está aí na imagem superior, né? Então o homem evoluiu nesse sentido. Isso trouxe alguns benefícios. É claro que em alguns lugares a tração animal ainda é fundamental e é utilizada, né? Principalmente no interior, regiões isoladas das grandes cidades. Mas o desenvolvimento do transporte, né, os veículos terrestres, enfim, os veículos automotores, os carros como esse aí, né, que está na imagem de baixo, nos mostram como o homem evoluiu nesse sentido, como nós evoluímos, né, como o transporte hoje é mais confortável, em muitos aspectos é mais seguro. Então, utilizar-se de alguma energia para transporte ou para benefício próprio é uma coisa que o homem aprendeu a fazer de uma forma muito mais eficiente do que antes, tá? Esse veículo que vocês estão vendo é um veículo que tem um motor robusto, um motor de combustão interna, e esse motor proporciona a ele uma determinada potência, o que proporciona a ele andar ou a viajar ou a ser utilizado em velocidades bem maiores do que um animal conseguiria. Isso faz com que distâncias sejam percorridas em menor tempo, isso faz com que cargas sejam entregues de forma mais rápida
isso faz com que alimentos sejam transportados, transporte de pessoas, transporte de valores, enfim, tudo que você possa imaginar aí onde existe um veículo automotor sendo tendo ali como elemento para desenvolver trabalho e potência um motor de combustão interna. E eu decidi começar essa aula dessa forma para lembrar vocês a importância que se tem, né, de olhar para essas máquinas como um avanço, como o desenvolvimento dentro da área tecnológica, né, claro, uma das áreas tecnológicas, mas o avanço do homem aí desenvolvendo novas formas para o transporte. E claro que os motores hoje em dia ainda são desenvolvidos, são melhorados e conseguem alcançar maiores eficiências, inclusive desse veículo aí que estava na imagem. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é: o que eu posso classificar como um motor? Já pensou nisso? O que você pode dizer que é de fato um motor? Qual seria uma classificação legal para essa palavra, né? Um motor, ele pode ser classificado como um dispositivo que vai converter outras formas de energia em energia mecânica. E com isso ele consegue a realização de trabalho. Por exemplo, realizar o movimento ou proporcionar o movimento a uma máquina ou a um veículo. Então você transforma um determinado tipo de energia, que eu vou falar já já aqui, em energia mecânica. Proporciona aí movimento a essa máquina, né? Ou funcionamento de uma máquina ou o deslocamento de um veículo. O termo, a palavra motor, dentro do contexto da fisiologia, ela pode aí estar relacionada com os músculos e a habilidade do movimento muscular, né? Os movimentos que nosso corpo é dotado. Por exemplo, nós damos o nome disso, dos movimentos bem organizados e bem elaborados, bem realizados, como coordenação motora, né? Essa palavra é muito comum, essa expressão é muito comum. Essa habilidade que nós temos de equilibrar, de nos equilibrar, de fazer força, de conseguir deslocar objetos, tudo isso devido a essa coordenação motora dos nossos membros, dos membros do nosso corpo. Animais de tração e o próprio corpo humano, como eu já falei, são motores. Por quê? Porque eles são capazes de transformar em energia um determinado tipo de energia, no caso dos animais aí do ser humano, energia química que está contida naquilo que ele come, em trabalho. Além disso, essa energia é responsável pela manutenção do metabolismo do próprio organismo. Parece um pouco estranho isso, começar uma aula de motores falando do corpo humano, mas é uma analogia muito, talvez, clara, é uma coisa próxima a nós, que nos faz aí refletir sobre a capacidade que nós temos e entender isso do ponto de vista de um movimento, de ser motor, de realmente desenvolver essa habilidade. Se você pensar ainda no corpo humano, e eu gosto de fazer essa analogia, justamente porque ela é próxima a nós, um corpo humano, claro que é composto por N elementos, mas tem alguns que são fundamentais, ou talvez sejam os mais lembrados quando se é perguntado, que eu elenquei aqui como exemplo, tá? A célula, o tecido, os órgãos, os nossos sistemas e, claro, o próprio corpo, Tudo isso junto dá origem ou é identificado como sendo o corpo humano. Então, um corpo humano ele é constituído por uma estrutura e essa estrutura dá suporte àquelas funções que nós precisamos fazer. Vou dar alguns exemplos. Nós caminhamos e para caminhar nós precisamos de energia. E nós tiramos essa energia de onde? Dos alimentos que nós comemos. E claro, para caminhar eu preciso dos meus sistemas que funcionam. Vou falar deles já já. Do meu sistema ósseo, do meu sistema muscular para me manter em pé, e claro, junto com o sistema ósseo proporcionar o equilíbrio. Então, os sistemas junto com os órgãos, tudo isso funcionando em conjunto
me possibilita desenvolver as minhas atividades, falar, pensar, comer, andar, estudar, enfim, tudo isso é possível porque o corpo é bem estruturado e os sistemas trabalham de forma a proporcionar ao nosso corpo essa capacidade, né? Essas habilidades. Vamos aqui então? Talvez vocês já tenham visto esses esquemas, na verdade certamente já, e já até conhecem esses sistemas aí, já estudaram a respeito. Mas aqui eu coloquei alguns sistemas, né? Exemplos de sistemas, e eu decidi usar os sistemas do nosso corpo. Por exemplo aqui, primeiro deles, o sistema nervoso, né? Tão importante para nós, tão fundamental para as nossas habilidades, né? O sistema ósseo, o que falar do sistema ósseo, né? E o sistema muscular, responsáveis pela força, pela resistência, pela sustentação do nosso corpo, enfim, sistemas que trabalham aí para um bom desempenho, para nos proporcionar movimento, né? Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema excretor, todos esses sistemas, cada um com a sua característica fundamental, contribuem para que o corpo funcione da melhor forma possível. Então, se o sistema circulatório, por exemplo, não está funcionando corretamente, é lógico que em breve algum outro sistema pode apresentar um problema também. Se um desses sistemas falha, infelizmente todo o corpo vai sofrer, né? Vai acabar sofrendo de alguma forma e tendo aí um prejuízo nessas tarefas que eu falei que nós executamos aí diariamente. Nosso corpo é responsável por transformar energia química em trabalho. E aí eu marquei alguns desses sistemas, né? Sistema respiratório, sistema digestivo, circulatório, sistema muscular, que são aí talvez os sistemas que vêm à nossa mente quando nós falamos de transformação de energia, né? Claro, as trocas gasosas, o sistema digestivo, responsável por, né, nos proporcionar aí a digestão, que nos leva à absorção dos nutrientes dos alimentos, a nossa energia, o nosso combustível, né? Todos esses sistemas aí vão dar a sua contribuição para que essa transformação energética aconteça da melhor forma possível. Como eu falei, se um desses apresenta problema, você acaba tendo problema no funcionamento da máquina chamada corpo humano, né? Bom, beleza, eu falei que nosso corpo transforma, né, energia. Como que isso é feito, né? Para que a gente tenha energia disponível, nós precisamos que o nosso corpo, de alguma forma, queime, aí, entre aspas, o combustível. O que ele faz, então? Ele pega a glicose e o gás, o oxigênio, e transforma isso em gás carbônico, água e energia. Olha só, o nosso corpo consegue fazer isso. Ele consegue sintetizar o nosso alimento e transformá-lo ali em energia por meio dos sistemas que eu já mostrei para vocês. Agora pensa no motor de combustão interna, tá? Pensa em tudo que eu falei, nos sistemas bem organizados, cada sistema com a sua função, contribuindo para que o objetivo seja alcançado no final, nossas tarefas, para que nós tenhamos energia e consigamos fazer aquilo que a gente precisa fazer. No motor, eu posso dizer que é semelhante. Por quê? O motor está aqui e ele precisa de energia para funcionar, para desempenhar suas tarefas. No caso do motor, produção de trabalho, né? Não importa se para o içamento de uma carga ou para deslocamento de um veículo. Então ele vai precisar de energia, né? A energia que no nosso caso vem dos alimentos, no caso do motor vem do combustível. E aqui eu estou representando aqui uma mistura, né? Ar e combustível. Então, o motor também tem que ter sistemas para inserir o ar e inserir o combustível. Para quê? Para que dentro do motor, de alguma forma, haja uma reação responsável pela produção de trabalho e liberação de calor. Que pode ser, por exemplo, nos gases de exaustão do motor. Certo? Então, o motor de combustão interna, ele pode ser interpretado dessa forma. Ele recebe uma determinada quantidade de energia, queima essa energia, né? Acontece ali a reação de combustão e depois, lógico, vai ocorrer a produção de trabalho, certo?
Bom, mas o que é combustão, né? No caso do nosso corpo, eu disse que ele faz a síntese do alimento que nós comemos e transforma isso em energia. No caso do motor de combustão interna, que leva, né, esse nome, combustão, no seu próprio nome, a gente precisa entender o que é a combustão, né? Combustão, ou também chamada de queima, é uma reação química exotérmica, né, entre uma substância chamada combustível e um gás chamado, né, ou uma substância chamada de comburente. Geralmente, nesse caso, em muitos casos que nós estudamos, né, melhor dizendo, é o oxigênio. E o objetivo dessa reação é a liberação de calor, né, liberação de energia para que para aproveitar aí essa energia contida no próprio combustível, certo? Então, para que haja combustão, eu preciso ter combustível e o comburente para a produção, claro, né, dessa quantidade de calor, dessa liberação de calor. Já falei para vocês nas aulas anteriores o que é trabalho, né? A gente pode entender que é uma das formas de transmissão de energia. Trabalho dado em joule, né? Força vezes deslocamento, por exemplo. E a gente precisa lembrar que a força pode alterar a velocidade de um corpo, certo? Já que nós entendemos a força como sendo função da aceleração, certo? Então, isso é trabalho, né? Quando eu proporciono alguma força atuando ao longo de um deslocamento, ao longo de uma distância, há uma transmissão de energia de alguma forma, e essa energia nós entendemos como sendo trabalho, tá? E potência, eu já até mencionei para vocês também, é a capacidade de transmitir energia por uma quantidade de tempo, né? Então, essa transmissão de energia ela pode se dar pela própria realização de trabalho ou mesmo pela transmissão de calor, eu já falei disso para vocês também. Então, quando nós falamos de uma potência que foi demandada ou utilizada, é o trabalho realizado por uma força dentro de um intervalo de tempo, certo? Beleza. Aqui eu coloquei dois exemplos de motores, né? Motor de combustão interna, já para mostrar para vocês que tudo isso que eu falei, né? A produção de potência, de trabalho, enfim, acontece de forma organizada, e o motor também vai ter os seus órgãos, né? Os seus componentes aí que vão ser responsáveis por essa transmissão de energia. E eu coloquei aqui duas imagens apenas, poderia ter pegado outras, para mostrar que o motor de combustão interna não é uma coisa tão simples, né? Existem N sistemas trabalhando de forma síncrona e precisa ser sincronizado, né? A válvula tem que abrir no momento certo, a queima tem que acontecer no momento certo, para que eu tenha o melhor funcionamento do motor, né? Então essas imagens estão aí para nos lembrar disso, que o motor é constituído de vários detalhes, vários elementos responsáveis aí pela transmissão de energia na forma de trabalho, tá? Eu vou falar agora dos componentes dos motores. Esses componentes são partes que vão trabalhar em conjunto para um bom funcionamento do motor. Os principais componentes aí do motor são responsáveis pelo fornecimento de boas condições para que haja tanto a reação de combustão, né, de forma mais eficiente, como também para que o movimento, né, proporcionado pela combustão, depois da explosão, seja transmitido também ao eixo de forma mais adequada, né, de forma mais eficiente. Então, todos os componentes dos motores vão trabalhar ou precisam trabalhar de forma organizada para que haja um bom funcionamento. Como eu falei no corpo humano, se um sistema trabalha mal, todo o corpo sente. No caso do motor de combustão interna, se há algum sistema trabalhando de forma errada, o motor não vai trabalhar com a sua melhor eficiência. Bom, quando nós olhamos para um motor de combustão interna, a gente tem que lembrar que os principais componentes desse motor eles podem ser divididos em dois grupos, os fixos e os móveis. Então vão existir os componentes do motor de combustão interna fixos e móveis. Na aula de hoje eu vou falar dos fixos e depois, na próxima aula, dos componentes móveis. Lembrem-se disso, tá? Os componentes fixos dos motores de combustão interna são basicamente três. Estou colocando aqui talvez em ordem
não em ordem, mas destacando os três principais: o bloco do motor, o cabeçote e o cárter. E agora eu vou falar de cada um deles. O bloco do motor é a estrutura central do motor, né? É a estrutura que sustenta todos os outros elementos, inclusive os principais elementos móveis que eu vou falar para vocês na próxima aula. E eu coloquei aqui essas duas imagens já para chamar a atenção que a estrutura ou arranjo construtivo de um motor vai influenciar em características do próprio motor. E eu acho que isso é um pouco intuitivo. Se você olhar na foto, há uma diferença entre esses dois blocos. Um deles é um motor em linha, né? Que é esse aqui. Esse motor. Por que é motor em linha? Eu vou falar disso mais à frente. Porque os cilindros estão arranjados em linha, né? Nesse caso aqui não, né? Eles estão inclinados. Eu vou falar desse tipo de motor mais à frente também. É uma das formas de classificar os motores. Então o bloco já define como que os outros componentes vão funcionar. Então os cilindros vão funcionar, os pistões, melhor dizendo, vão funcionar dentro dos cilindros, claro, de acordo com a disposição dos cilindros, né? Então o bloco também tende a ditar isso, tá? Então é um componente muito importante para os motores. Bom, aqui eu tentei sintetizar, né, as principais informações sobre um bloco do motor. Ele é considerado a principal estrutura do motor e, claro, já falei isso, ele vai proporcionar suporte aos outros elementos do motor, né? A construção do bloco deve ser levada em conta, né? Todo aquele arranjo dos cilindros para que haja uma adequação aos pistões e aos outros elementos que vão ser os móveis, de acordo com o modelo do motor, melhor dizendo. Então, aquele arranjo, né, a forma do bloco, vai levar em conta o modelo do motor, as temperaturas, as pressões de trabalho e ainda, claro, características físicas ali do material que foi utilizado para a construção daquele bloco, devido à contração e à dilatação. Lembre-se que os motores trabalham com temperaturas elevadas, né? Então eles aumentam e diminuem de temperatura em ciclos, digamos assim. E isso pode causar algum problema, tá? Por isso que precisa ser bem pensado a estrutura do bloco. O bloco geralmente ele é usinado para garantir melhor acabamento e facilitar a passagem do óleo, tá? Que vai contribuir aí para a lubrificação e para o bom funcionamento, do deslocamento aí dos elementos móveis. E claro, também para facilitar com que a água do arrefecimento trabalhe de forma mais adequada, mantendo as temperaturas dentro dos padrões exigidos para o motor. Geralmente eles são construídos em ferro fundido, mas automóveis mais modernos são produzidos aí em alumínio, tá? Alguns blocos eles são dotados de um elemento removível, uns cilindros removíveis. Esses cilindros possuem formato de tubos e são chamados de camisas. Estão aí apresentados. Está aí apresentado na imagem um exemplo de uma camisa, certo? Então o cilindro vai ter essa camisa e dentro dessa camisa vai funcionar ou vão funcionar os pistões, tá? Falando agora do cabeçote, eu tenho algumas imagens, né? Já dá para perceber aqui que o cabeçote fica posicionado junto, né, das válvulas. Na verdade, as válvulas ficam instaladas no próprio cabeçote, as válvulas aqui, ó, de emissão e descarga, certo? Então ele tem cavidades aqui onde as válvulas são encaixadas, né? É isso aí. Bom, é meio intuitivo ao olhar para o nome, né, ouvir falar cabeçote, de que esse órgão é o órgão que vai fechar o bloco e os cilindros na parte superior, né? Nessa parte interna do próprio cabeçote existem algumas depressões chamadas de câmaras de compressão, tá? Onde vai acontecer ali a compressão da mistura para a posterior queima, tá? Então é nessas câmaras que o ar, no caso dos motores diesel, ou o ar mais combustível
no caso dos motores Otto, ou também o ar mais combustível mais lubrificante nos motores Otto 2 tempos, vão ser comprimidos para que aconteça a combustão e aí vai proporcionar melhor liberação de calor e, claro, posterior expansão dos gases. É essa explosão, essa queima que vai proporcionar o movimento do êmbolo ou do pistão, tá? E claro, o cabeçote ele vai trabalhar nas mesmas condições de temperatura e pressão do próprio cilindro. Então, aquela região que eu mostrei, que eu falei para vocês, a depressão ali onde você tem aquela câmara, vai estar também a alta temperatura. Essa é a junta do cabeçote, utilizada ali na união do cabeçote com o bloco do motor. E claro, também não pode ser feita ou produzida essa junta aí de qualquer material. Isso tem que ser pensado. Por quê? Por conta da dilatação térmica, né? Ela não pode sofrer dilatações que não sejam aceitáveis para o funcionamento do motor. Senão vai acontecer problemas nesse funcionamento, né? E claro, o motor vai sofrer. Lembre-se sempre da analogia com o corpo. Se algum elemento do corpo está mal, o corpo não funciona bem. Vai se sentir incomodado, né? Não vai dar o seu melhor. Mesma coisa com o motor. Se essa junta aí não funcionar da forma adequada, você vai ter problemas e o motor não vai funcionar do jeito que ele foi projetado para funcionar. Bom, o cárter é o último elemento que nós vamos ver hoje. Ele é o cara que vai fechar a parte inferior do bloco. E esse elemento, o cárter, também é fixado ao bloco por meio de uma junta. Essa junta ela é utilizada devido à necessidade de vedação do cárter. Por quê? Porque é preciso evitar que haja vazamentos de óleo lubrificante, por exemplo, que, claro, vão acabar proporcionando aí aquecimento e dilatação dos materiais. Então, é preciso que a válvula seja produzida com um material adequado, a junta seja produzida com um material adequado para que ela não sofra dilatação excessiva e proporcione vazamentos do fluido que vai estar no cárter, que é o óleo lubrificante, tá? Esse é também conhecido como depósito de lubrificante e vai vedar a parte inferior do motor, protegendo ele contra impactos e também contra impurezas, porque o óleo que vai lubrificar o motor fica no cárter e se ele é contaminado, você contamina todo o seu motor, leva sujeira para o motor e isso não é legal, tá? O óleo tem que chegar limpo para que haja uma lubrificação adequada, tá bom? Em geral, esse elemento é feito de ferro fundido ou também de alumínio fundido, tá? Então essa é a parte que vai conter o virabrequim do motor e também a bomba de óleo. E aqui, ó, a imagem do cárter com a junta, que é para fixar, né, o cárter junto ao bloco, beleza? E aqui dentro vai ter o eixo virabrequim. Resumindo o que eu falei hoje, os principais ou os elementos fixos de um motor são o cabeçote, o bloco e o cárter. O bloco é essa região central, onde vão estar inseridos os pistões. O cabeçote é onde eu tenho o comando de válvulas para que o motor trabalhe de forma sincronizada. E o cárter é o lugar onde eu tenho óleo lubrificante para manter o motor bem lubrificado, claro, proporcionar um bom funcionamento e, além disso, proteger contra impactos aqui na região inferior para que não haja nenhum dano ao motor, certo? Essa era a aula de hoje, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre os componentes móveis e aqui estão os principais componentes móveis que eu vou falar com vocês. A gente se vê. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários do vídeo no YouTube. Fale comigo lá pelo fórum, me manda uma mensagem lá no grupo do WhatsApp ou no meu número do WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e se cuidem até a nossa próxima aula.